Olá, olá! Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre os desafios do atendimento online e de abrir uma clínica com uma Nutri que percorreu o caminho de ambos. Quando a gente aprende, né, com a experiência do próximo, eu acho que isso dá velocidade na nossa jornada. Então aqui, durante a imersão que eu tô fazendo com vocês de aquecimento para a imersão Nutri 8000, eu tô convidando outros profissionais para contarem pra gente a jornada delas, dividirem insights, pra gente multiplicar aí os conhecimentos e para se preparar para a jornada Nutri 8000. Esse é o principal ponto. Por quê? Quando chegar lá na jornada, né, Nutri 8000, você vai já estar mais aberta a receber o conhecimento que eu vou disponibilizar para você na jornada. Eu vou te mostrar, né, o que é necessário aí para uma nutricionista faturar a partir de R$8.000 e ser reconhecida na profissão. Vou te mostrar uma metodologia de atendimento que encanta, uma metodologia de atendimento que motiva as famílias, que causa adesão ao tratamento. E você vai ter a oportunidade, ao final dessa imersão, caso você assim deseje, entrar também na formação em coaching nutricional infantil, porque ao final da imersão eu vou abrir vagas para ela, tá certo? Bem, nós tivemos já 3 convidados essa semana. Quem é que veio nas lives passadas? A gente teve live com a Dani, né, na segunda-feira, falando sobre mentalidade financeira. Tivemos uma live com a Andrea Lins, falando sobre os desafios do início de carreira, na terça-feira. Ontem a Ká veio aqui, a Karine Durães. Nós falamos sobre comunicação e hoje a gente vai falar sobre o atendimento, né, tanto online quanto a construção de uma clínica. Eu acredito... Por que eu trouxe esse tema para vocês entenderem um pouquinho mais? O que acontece quando a gente vai falar, né, de trabalhar como nutricionista e atender? Às vezes uma das maiores dores que a gente tem é, caraca, como eu vou fazer para investir numa clínica, num consultório, né? Não tenho um dinheiro para colocar aqui de saída. Às vezes não tô confiante, às vezes até tenho, né, aquele dinheiro para investir, mas posso não estar confiante também de fazer esse investimento. E se a gente for falar o que é de investimento mais barato, né, mais acessível para todo mundo hoje para fazer atendimento, é o atendimento online. O atendimento online com a pandemia foi uma coisa que se tornou comum, ele já podia ser feito antes. Se não houvesse assistência nutricional, né, lá no nosso código de ética, falava que a assistência nutricional ela não era permitida de maneira online, mas a gente podia fazer o acompanhamento daquela família e orientações. Então, algumas pessoas já faziam atendimentos online antes da pandemia, mas ele se tornou, é claro, muito mais comum no pós-pandemia e agora é uma realidade de vários nutricionistas e uma possibilidade de começo para várias nutricionistas, inclusive, né? Uma outra possibilidade onde a gente não tem que investir tanto é o atendimento domiciliar também, que é como eu comecei, mas hoje eu chamei aqui para conversar com a gente a Ana Avelino, porque eu lembro que quando ela entrou na formação em coaching nutricional infantil, ela começou justamente a fazer uma gama maior de atendimentos online, porque ela estava em transição de cidade. E hoje ela tá com a clínica dela aberta. Então, ó a jornada percorrida, né? Vamos entender mais o que aconteceu com ela, quais são os desafios de ambos, para você poder daí aprender também. Bora lá, gente? Vou chamar, acho que a Ana tá por aí. Ana, me dá um oizinho. Deixa eu ver se eu te encontro aqui. Ah, tá aqui. Vou te colocar pra dentro. E, de repente, se você que tá aí me ouvindo, 8.000, você depois corre lá no link da minha bio e se inscreve num evento gratuito, tá bom? Vão ser 3 aulas que não vão ser aqui no Insta. Ei, Olá, Ana! Carol. Deixa eu colocar um filtro, porque a pessoa tá com uma cara de acabada. Eu tô de Mas. filtro, ó, meu filtro sem olheiras Ah, agora para sempre. então, então, né? Na correria. O Deixa eu filtro sem colocar o olheiras devia técnico. chamar filtro mãe de recém-nascido. Então, aí é mãe, então não é só recém-nascido, sabe? Fica ali eternamente o filtro. Deixa eu colocar um jeito que não me corte a cabeça aqui. Isso. Apoiando do tripé. Às vezes eles dão uma balangada, né? Ah, deixa eu ver um jeito que não cai aqui. Porque como foi para baixo, ficou diferente. Enquanto a Ana vai ali organizando, é importante, né? Eu acho que eu estava aqui falando para as meninas, Ana, que com a vinda da possibilidade do atendimento online, de maneira inclusive que leve a assistência nutricional junta,
junto, eu vejo que a possibilidade para o atendimento, aquele negócio de assim, eu não tenho consultório, então eu não posso começar a atender, né? É uma coisa que cai por terra. Essa desculpas, entre aspas, que as desculpas que a gente se dá, cai por terra. Porque, poxa, é muito mais Sim. fácil quando eu olho e falo assim, nossa, a fulana já tem uma clínica, olha lá. Mas não foi sempre assim. Então, pera lá, né? Vamos entender o que acontece em cada fase, cada um dos desafios. E aí, para isso, né, na hora eu pensei na Ana, porque a Ana acabou, inclusive, de inaugurar uma clínica, tá lá, tá com 3 meses. Março é o terceiro, porque eu comecei em janeiro. Que delícia, tá 3 meses, então, assim, tá bem fresquinha, todos os desafios, inclusive, que ela passou, né? E a gente vai falar um Então, pouco mais disso, mas deixa eu primeiro aqui pedir pra Ana se apresentar, de repente, pra galera que tá aqui no meu Insta que não conheça ela. então vamos lá. Vamos lá. Apresentar é sempre difícil, porque a Ana ela tem 1000 funções dentro da nutrição, né? Então, eu sou a Ana Avelino. Hoje, o meu foco é voltado para seletividade alimentar e autismo. Nem sempre foi assim. Essa jornada é uma jornada no mundo infantil há 4 anos da minha vida. Para vocês entenderem a minha parte, a minha formação principal era em outra área totalmente distinta, que foi até onde eu comecei a conhecer a Carol. Meu mestrado e doutorado é em cardiologia. Então, dentro da nutrição infantil, eu tive que reaprender, depois de 12 anos, a ser nutricionista infantil. Porque por mais que eu tivesse uma jornada dentro da nutrição, isso me deu embasamento, porque eu pulei etapas, com certeza, dentro da nutrição infantil foi um mundo novo. Eu tive que reaprender a viver dentro desse mundo e foi uma fase também de reaprendizado dentro de uma pandemia junto aí. Então, teve várias etapas. Então, hoje, as meninas já colocaram aí, faço parte do Instituto. Hoje eu tenho treinamento voltado para seletividade alimentar para nutricionistas e um instituto que tem vários cursos voltados para nutrição infantil e autismo principalmente, né? Então, meu Inclusive, você papel, vai fazer, acho que uma semana gratuita por esses tempos também, não vai? sim, no início, sim, a inscrição já está lá no link da minha bio e vai ser no início de abril. Perfeito. Ó, Então, o meu depois a caminho. galera, vocês não saiam da live, tá? Vocês se liguem, mas depois vocês vão lá no Insta da Ana, se inscreve para ver as aulas gratuitas da Ana, vai no meu Insta, se inscreve para ver as aulas gratuitas. Porque outra coisa também que essa internet fez foi democratizar o conhecimento, né? Tem mais Com conhecimento certeza. disponível do que na E nossa época. eu e a Carol, a gente compartilha as audiências aqui, porque os nossos produtos são complementares, então a gente tem nutricionista. Eu sempre, quando eu vou, alguma aluna me pergunta alguma coisa, eu falo, você tem o curso de coach da Carol? Porque aí a gente já usa uma ferramenta de coach junto. Então, a gente, quanto mais ferramentas a gente tiver e possibilidades dentro da nutrição infantil, isso dá uma gama de trabalho incrível. E voltando, eu comecei com a seletividade porque com 2 anos e meio a minha filha simplesmente parou de comer. Então ela começou a comer arroz e batata palha. E aquilo para uma mãe que é nutricionista pesou ainda mais essa culpa, porque a gente tem aquela expectativa, essa criança vai comer maravilhosamente bem, ela vai ser aquela criança que pede o brócolis e ama todos os frutos e legumes, só que não. Então, foi uma carga muito pesada, porque eu também já tinha sido uma criança seletiva. E aí eu comecei a me desesperar. Eu nunca tinha atendido criança em 12 anos e eu fui procurar a ajuda de uma nutricionista que, na época, era tida como referência da cidade. Chegando na nutricionista, ela me deu um cardápio para uma criança que comia 2 alimentos. Super resolveu o Então, seu problema, né? super resolveu meu problema, nem me desesperou. E aí eu falo para todas as minhas alunas que eu não quero que elas sejam as nutricionistas do cardápio. E as alunas da Carol também não são. A gente tem ferramentas para ir além disso e realmente poder ajudar as famílias. Quando eu me vi naquele dilema, eu falei assim, ferrou, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho nada de criança. Fazer um cardápio, eu fazia um cardápio muito melhor do que o que ela me deu, que não vai adiantar. Porque eu não vou abrir a boca da criança e enfiar a comida. Me desesperei no primeiro momento, e no segundo momento eu falei, tá, vou fazer o que eu faço de melhor na minha vida, que é estudar. Então, fui atrás, comecei a estudar, sair do país, vi tudo que tinha de seletividade aqui e fora.
E nesse meio do caminho do estudar, eu conheci a Carol. Foi quando, Ana, mais ou menos? 2000? Você foi da época da pandemia, né? Dos Não, cursos da pandemia, eu fui acho. antes da pandemia. Antes Fui antes da ainda? Nossa, das pandemia. antigas, então. Das antigas. Porque foi, ó, foi em 2018 o Miguel nasceu. Final de 2018, do início de 2019, que eu comecei essa jornada da infantil. Entendi. Você deve ter pego ali alguma turma de 2019, então. Isso. Aí, aí eu fui, comecei a estudar tudo e até foi 2019, porque em 2018 eu ainda estava a Nutri que não vai atender crianças, entendeu? Estava Não vou estudando para a atender filha, né? para a filha, não vou atender, até que uma amiga pediatra foi pro lado sentimental e falou assim comigo: Ana, eu tenho um paciente que ele só toma leite e tem 8 anos. Você não gostaria que essa mãe fosse na nutricionista, que você sabe qual que ela vai acabar indo, ela vai ficar desesperada e ela não tem a possibilidade igual você de estudar para ajudar. Você não poderia atender, Ana? Pelo amor de Deus, pensa nessa mãe. Pegou no Aí eu falei assim, calo, né? pegou no calo, eu falei, tá bom, eu vou atender. E aí essa amiga pediatra foi jogando um monte de pacientes para eu atender. Eu falei, virou um monte. E eu fui gostando daquilo. E Aliás, nesse vou meio do... pescar um insight aqui, gente, que ó, já faz muito sentido quando a gente vai falando dos desafios, né? Parceria, como parceria importante. Porque é isso, ó, Sim, ela falou, tipo, ela se disponibiliza para pediatra e aquilo abre muitas portas. sim, porque eu não Que ela nem tive estava que querendo fazer a abrir na divulgação. época, né, pai? Né? Eu nem tive que fazer a divulgação. E aí, o que que aconteceu? Eu esqueci de contar que nessa época eu estava saindo do Rio para Santa Catarina. Tinha saído do meu serviço, cheguei em Santa Catarina grávida, então eu não queria muito. Tá, naquela fase que não quero trabalhar e não quero atender, principalmente criança. E as coisas foram acontecendo. Eu falo que a nutrição infantil eu fui jogada lá dentro e aí aprendi a amar essa parte. E quando eu, nessa jornada com ela, comecei a atender as crianças, comecei a gostar, o marido pegou a direção de um hospital. E nessa direção do hospital, ele me chamou para montar a parte da equipe multi. E aí eu me vi dentro do autismo, enraizada ali mesmo, para cuidar dessas crianças. E aí eu fui buscando mais opções para trabalhar com crianças. E a minha maior dificuldade, meu calcanhar de Aquiles com as crianças, eram as famílias. Justamente porque era muito difícil a adesão, foi aí que eu cheguei no coach. Que foi para... Eu lembro dessa época. A Então, gente tem uma live, gente, mas antiguinha. Eu nem lembro de quando essa live. É bem antiga. Eu lembro que era bem quando você estava contando dos atendimentos online, né? isso, que aí a gente chega ainda no online que foi. E aí eu fui. Mas pera lá, nessa época então. Opa, quando você veio comendo cabelo. Quando você foi Eu começar a ainda fazer o estava no coaching, você estava no presencial. presencial. Sim. Tá. E aí, tudo correndo bem, eu estava no hospital com a equipe multi, tudo às mil maravilhas, agenda cheia, a pediatra continuava lá mandando 1 milhão de pacientes, tudo. Veio a pandemia. A bendita, né? E aí, no meio da pandemia, eu morava numa cidade que eu não tinha rede de apoio, também não podia contar com uma rede de apoio, porque estava todo mundo dentro de casa, com o marido, que quem teve marido em casa sabe que foi pior do que as crianças. E 2 crianças pequenas, que eu tenho 2 filhos, o Miguel e a Beatriz. E aí eu pensei assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu falei assim, vamos, seja o que Deus quiser, eu no mundo lá com as crianças pipocando na confusão dentro de casa. E eu falei, quer saber? Eu na época eu não mexi em Instagram, não mexi em nada de redes sociais. Eu falei assim, agora eu vou começar a falar com as mães sobre seletividade. E aí eu comecei a trazer as ferramentas Vou que eu pegar tinha minha boneca. criado. Tá. Vou pegar. Ó, quem tá ali? A Ai, Tiana. que delícia! Oi, Bochecha. Tiana. Aí eu acordei. Eu vou dar uma mamadinha enquanto você vai contando aí da vida pra mamãe. Tá. Aí eu fui e comecei a falar com mães pelo Instagram. E eu estava na época do mundo digital, comecei a estudar digital, falei, vou fazer um curso para mães. Mas o meu grande início aí foram os atendimentos online. E foi aquele negócio, será que dá certo? Será que não dá certo? Que é o medo que toda nutricionista tem. Total, né? Eu vejo, aliás, é tão medo que mesmo antes, quando se podia fazer
parte do atendimento online, a gente não podia fazer a assistência nutricional, né? Mas Ninguém tinha muitas fazia. coisas, mas tinha muitas coisas que podia fazer. E quantas nutris faziam alguma coisa online? Quase ninguém, né? Quase ninguém. A gente tinha, eu lembro que quando eu estudava sobre o online, eu via que a estimativa de saúde, porque a gente tem uma tendência de mercado sempre, que você avalia pelo que vem de fora. Então, nos Estados Unidos já se faziam atendimentos online, e existia uma previsão que para 2025 talvez isso chegasse no Brasil na assistência de saúde, né? Mas a pandemia, ela acelerou o Acelerou. processo total. Foi na marra, todo É, mundo. agora vai. E aí, quais eram os desafios, Ana? Porque acho que esse é o ponto. Causa insegurança. E o que era o desafio do online? Primeiro, né? De onde vinha essa insegurança? Que insegurança era essa? E quando você começou de fato a atender online, quais foram os Eu falo desafios? que a insegurança era a mesma coisa, é ver a mesma coisa que a gente vê na criança que tem o medo de comer. É uma coisa que não tem uma justificativa, é aquele nosso medo irracional, que a gente tem medo e nem sabe do que é. É o que a maioria das crianças, das nutris acontece. É um medo de... Eu falo com você. É um medo. Outro pequenininho. Gente, a vida aqui é assim, a gente é mãe, empreendedora, professora, nutri, entendeu? Então, chegaram da escola, tem que dar o olho, né? Dá certo. Então, o que que acontece? Eu até me perdi. Não, Aí, tava o falando. medo era uma coisa racional. Eu ficava assim, será que dá certo? Será que eu vou ter resultado? Como que eu vou fazer? Porque a minha maior demanda era terapia alimentar. Eu falei, como que eu vou fazer uma terapia alimentar online? Eu falei assim, quem não morre não vê Deus, vamos embora. Então, vamos fazer e ver no que vai dar. E aí eu fui pegando casos pequenininhos, assim, dos pacientes que eu já tinha atendido, tudo. Até que foi firmando, e a maioria dos meus pacientes, eles não são do Brasil, eles são de fora, são brasileiros que moram fora do Brasil, até mesmo porque facilita muito para eles, porque saúde fora do país é muito caro, então eles têm a É questão da diferente dificuldade, daqui também. tem a dificuldade de acesso à saúde, e outra coisa que é vantagem, porque eles ganham em euro e em dólar, então a nossa consulta fica mais barata para eles. Então, foi aonde eu tive um boom de crescimento do online por causa disso. Porque eu tive algumas crianças que falavam inglês, porque a família já mora há muito tempo, mas a maioria falava português. Então, era muito tranquilo. E para mim o inglês também era tranquilo, mas igual eu tenho paciente do Japão, que não era tão tranquilo, mas a mãe traduzia e ia. Então sempre teve um jeito de fazer, independente da situação. E eu fui aprendendo a lidar com aquilo. Então eu fazia com a criança e com a mãe online e ia fazendo as demandas. Então, uma semana antes, eu já passava qual era o material que eu precisava para a terapia alimentar. 2 dias antes eu confirmava com a mãe, porque geralmente elas esquecem de comprar. E no dia corria tudo bem. Eu ia fazendo mais na forma de execução, de falar com essa família o que fazer e eles indo executando lá. Quando eu via que era uma criança que dispersava mais, eu trazia coisas, alguns movimentos, algumas coisas na própria tela para ela concentrar. Vi que com crianças de 3 anos para baixo, o online não dá certo, mas eu não deixei de atender por isso. Eu fiz em formato de consultoria para as mães. Então, eu explicava para essa mãe, fazia um plano terapêutico que ela diluía isso durante a semana dela no momento que ela achava melhor com aquela criança. Então, eu não deixei de atender independente da idade. Autismo, nível de suporte 3, a mesma coisa. Eu fazia consultoria com a mãe e ela executava. Eu tinha uma paciente que ela tinha uma sensibilidade auditiva e a questão visual também muito grande, que ela não podia ver, ela não podia ter a questão do contato externo, a voz externa. A mãe dela colocava um fone desse, deixava o celular em pé, eu ia vendo o que a mãe ia fazendo, ia dando as coordenadas e a menina nunca soube quem era eu na vida. E assim, ela ampliou o cardápio, ela começou a comer. Então, eu tive os mesmos resultados que eu tinha no presencial, no online. A diferença era a mesma dificuldade que eu tinha no presencial, eu tinha no online um pouco maior, que é a adesão dos pais. Se os pais não fazem, o resultado também é ruim. Porque, por exemplo, na forma de consultoria, eles têm que fazer lá atividades uns 10 minutos por dia. Ali no momento de estar ali,
eles têm que estar dedicados a fazer ali. Não pode ser uma família que vai ficar a criança em frente à tela e a mãe no celular aqui fazendo outra coisa. Então tem que ter essa dedicação. E tudo isso era alinhado desde o início. Claro, tiveram aqueles pacientes que não conseguiram acompanhar a demanda e a gente às vezes também precisa demitir pacientes, que é outro medo que a gente tem. Mas de fora isso, a gente conseguia. Aí eu associei as atividades que eu tinha, por exemplo, do coach para usar com a família. Eu mandava antes, eles imprimiam, utilizavam. Não tenho como imprimir. Então eu vou fazendo, digitando aqui, e eu mandava o PDF depois para a família. Então tudo era coisa. Eu não dava demanda para a família assim, você tem que comprar isso, isso, isso e aquilo para terapia. O que elas tinham que comprar eram alimentos. Fora isso, eu pedia vídeo para a família dos brinquedos que a criança tinha e utilizava isso na terapia. Boa ideia. Por exemplo, quando eu tinha um paciente que esse do Japão, eu tive essa dificuldade. Japão, por exemplo, eu peguei Estados Unidos, peguei Europa, tudo, alguns países que eu já conheci. Então, eu sabia quais alimentos ele tinha acesso. No Japão, eu não tinha. Falei, gente, que alimentos mais saudáveis eu vou dar para esse garoto que ele vá conseguir esse alimento? E aí, o que eu fiz? Eu pedi para a mãe, para um dia que ela fosse no mercado, ou até mesmo sites que ela comprava, porque estava na pandemia, ela falou assim, não, eu vou geralmente uma vez por semana no mercado. E aí, ela filmou tudo que tinha lá. E aí, coisas que eu fiquei na dúvida, porque eram alguns alimentos diferentes, eu perguntei e pesquisei sobre o alimento. Então, mesmo essa diferença cultural, tudo, a gente tinha que aprender. Então, eu consegui ver a questão da suplementação. Então, eu usei muitos suplementos dos Estados Unidos, porque aí era mais fácil para as famílias importarem. Então, tudo eu fui adequando à realidade de cada família. Mas, assim, foi um processo que foi acabando ficando leve para as famílias, porque a criança estava no conforto, e principalmente quando a gente fala do autismo. Ela não tinha que sair de casa, a criança ela não tinha que se preparar psicologicamente para estar saindo de casa. Então, hoje, opcionalmente, por causa do consultório, eu não estou abrindo a minha agenda online. Não porque não deu certo, porque foi uma decisão de negócio. Ou eu fico lá, ou eu atendo online. Mas até mesmo não foi porque o online não dava certo, porque eu resolvi voltar para o presencial. Se eu quisesse, eu teria continuado no online e estava tudo bem. Perfeito. Entendeu? Ó, vamos fazer então, acho que um elencado, conforme a Ana vai contando essa experiência dela, eu vou vendo alguns desafios que foram aparecendo. O primeiro desafio que vem, você vai me corrigindo se não for, tá? O primeiro desafio que vem é o desafio da segurança. Então, eu não me sentia seguro o suficiente, até porque não tinha muita explicação. Mas eu acho que a explicação, ela até existe, assim, uma primeira explicação, que é, isso é novo? Isso é desconhecido? Que é igual a criança tira da zona de né? conforto. Tipo, isso para mim é novo, não sinto conforto nele. Seria a saída da zona de conforto, não sinto conforto. Então, como isso é novo, não sei. Me vejo numa situação onde não tem muito o que fazer, né? Ou era isso ou não atendíamos. Então, ela deu espaço de começar a fazer atendimento online. E aí começam os desafios da entrega do atendimento online. Dentre os desafios que ela foi falando, antes de eu falar os desafios, eu vou pegar um insight, assim, para quem não pegou, tá, gente? Que é uma coisa que eu falei já com 2 auroras, inclusive, que é, às vezes, fazer anúncio para fora do país. Então, quando ela fala assim, a minha agenda rapidamente, né, ela se encheu para fora do país, porque a pessoa, ela acaba conseguindo, ela ganha mais, né? E na hora que ela faz essa conversão para real, ela vai pagar uma consulta que, em teoria, é muito menor do que ela pagaria fora. Se você aparece para brasileiros, se você faz tráfego pago para brasileiros que estão fora do país, em outros países, você naturalmente, né, tem mais chances, talvez, de, com uma certa velocidade, lotar a sua agenda online. Fica aí esse insight para você, né? Assim, ó, a live, inclusive, está paga. Seguindo, então teve esse insight. Mas aí, dos desafios que vem, a gente tem o primeiro desafio, que é a interação com a criança e com a família. E aí, isso vai acontecendo com um tanto de experiência. Compartilho, por exemplo, ela falou lá como usar as ferramentas de coaching. Compartilho uma ferramenta de coaching. Às vezes mando para imprimir. Brinquedo, não peço brinquedo. Me filmo o quarto para ver o que é que tem de brinquedo para eu pensar como eu utilizo os recursos que estão ali. Então, eu vejo que esse desafio é um desafio assim de assim,
Uma coisa é, quando eu tô no meu consultório, eu tô aqui, né, Cecília vem mamar, eu deixo a Cecília. Quando eu tô no meu consultório, tem, tipo, eu sei que esse brinquedo aqui tá aqui, né? Tipo, eu tenho lá o Dino, que muita gente usa nas atividades de seletividade. Eu tenho o Dino, eu sei que ele tá lá. E eu sei que eu vou poder fazer atividade com ele. Outra coisa é, eu não sei qual é o recurso material, né? Ok, então preciso quebrar minha cachola para isso. Isso é um desafio. Outra coisa, eu preciso adequar, a depender da faixa etária, o estilo de atendimento. Que aí entra, eu acho que justamente o que a gente conversou naquela live que você contou da sua experiência de foco com os pais, né? E foi aí que você começou a fazer as consultorias e tudo mais. Oi. Dá um beijo pra eles aí. Miguel, vai pra lá, brinca lá. Fazer as consultorias. Então, o que eu vejo é, na verdade, esse movimento do online, né? Eu acho que o grande desafio, conforme ela vai me falando, e veja se faz sentido para você, Ana, é ir adequando o como eu vou entregar este atendimento online, porque isso era relativamente novo. Eu lembro a Deia, né? Ela veio na terça-feira na live. A Deia, ela foi da turma, que foi a turma da pandemia, que eu falo. Foi assim, eu lembro que eu abri as inscrições para o coaching. Eu não sei exatamente que dia que a pandemia estourou, mas foi uma coisa assim, se a pandemia estourou sexta, eu abri inscrições para o coaching tipo quarta. Foi uma coisa assim, 2 dias antes. Aí logo depois, tipo, tudo fechado, né? E então a gente fala que é a turma da pandemia. Eu lembro que aquela turma foi uma turma que eu precisei remar muito para entender como ia ser a entrega de um atendimento online. Então, quando a gente vai vendo isso, o que que eu me pergunto, sabe? De todos os desafios, será que o grande desafio não é colocar minha cara a tapa e experimentar? Sim. Porque o resto você vai aprendendo. Igual eu vi algumas colocando aqui, ai, que medo, será que eu vou conseguir? O justamente é, se não fizer, não vai aprender. Porque só vai aprender e descobrir as dificuldades fazendo. Porque antes Exato. disso, na realidade, não tem como prever qual vai ser a dificuldade dela, quais vão ser o problema com aquela família. Fora que nenhuma família vai ter a mesma demanda da outra. Então, tudo é descoberta. É fazendo, aprendendo e melhorando. O meu primeiro atendimento foi excelente? Com certeza não, com certeza foi horrível. Mas eu fui aperfeiçoando daquele ali. E eu falo que é a gente abrir os olhos para tudo que tiver à volta. Então, as crianças começaram a ter aula online e aí nisso eu falo que eu aprendi muito com o professor de educação física, porque ele começou a aparecer com vários vídeos do YouTube que ele colocava e as crianças iam fazendo. Isso aí eu consigo diluir a ansiedade da criança, trazer movimento proprioceptivo. Vamos pôr isso no meio do atendimento, até mesmo para sair do tédio do online. Então, eu fui agregando ferramentas que não tinham nada a ver com a nutrição, mas que fazia sentido para o momento. Então, eu trouxe o movimento, trouxe o lúdico para a criança. Então, ao invés de eu contar uma historinha, às vezes no meio eu trazia uma historinha já para essa criança de um vídeo do YouTube mesmo. Então, é usar todas as ferramentas que tem disponíveis para aquilo, sair da caixinha para conseguir fazer um atendimento de excelência com essas crianças. Perfeito. Porque, gente, o lance é, né? Você pode vir aqui, você pode aprender um pouco com o que a gente está falando. Eu acredito que a Ana, nos cursos dela, ela fale mais sobre atendimento online, assim como eu também falo na formação. Mas qual é o lance? Uma coisa, existe uma distância entre a prática e a teoria, né? Uma coisa é eu ir lá e te contar, na minha percepção, como você precisa entregar um atendimento online. Quais são as minhas ideias. Outra coisa é você ir lá e fazer, e você experimentar. Por quê? Por conta de uma coisa que a Ana falou. Com cada família vai rolar de um jeito diferente. Então, provavelmente quando você, né, aprende, aquilo vai ser válido para 95% das famílias. 95% das vezes vai tudo ok. Mas vão ter 5% que você vai ter que dar uma rebolada. Que você vai ter que ler o cenário, que você vai ter que fazer diferente, entende? E eu falo que o negócio fica bom quando chega a esses 5%, que é ali que você começa a colocar em prática de ver o que realmente você consegue fazer. Justo. E é o que é, né? Talvez a primeira vez não seja tão boa, talvez. E eu acho que não é nem que a primeira vez não é tão boa, sabe, Ana? Quando você fala assim, ah, acho que a primeira vez lá foi horrível. Eu acho que, na verdade, é porque quando a gente compara como a gente está hoje, né? Então, pega um atendimento online que você faça hoje com o que você fez lá no começo. Poxa,
Naturalmente, aquele era horrível, perto desse. Porque, caraca, quantos você fez no meio desse caminho, né? Ah, pelo menos se não melhorou, não é a ideia. Então, se a ideia é sempre melhorar, é lógico que aquele lá de trás vai estar ruim. O que não significa que não seja bom para a família. O que não significa que você não tenha agregado, que você não tenha ajudado. Então, eu acho que assim, o grande desafio do online, para quem fica nessa, sabe? De não sei se vou, não sei se eu vou conseguir, mas será que eu consigo prender a atenção da criança? Será que isso, que aquilo? Fica com esses montes, será? O grande desafio é você sentar, você, né, a partir do momento que tem ali o primeiro paciente para atender, você ir fazer. Para mim, esse é, de todos, o principal desafio, que é a nutricionista se movimentar para ir para ação, é isso. Com certeza. E aí, Florzinha, conta pra gente, como foi essa jornada, né? Na verdade, antes da gente chegar nessa jornada, teve uma coisa que você falou que eu queria que você comentasse um pouco de como foi a sua experiência, porque eu sei que foi uma mudança de fase na sua carreira. Que foi, quando você fala da adesão, né? Eu não tinha adesão, mas isso não era um problema no online, eu também tinha esse problema com presencial. Sim. Quando você começou a trabalhar com as recorrências com as famílias. E isso faz muita diferença para uma nutricionista, né? Você saber quantas vezes você vai atender aquela família ali, qual é a frequência de volta, qual é a frequência de fluxo financeiro, isso faz muita diferença. Sim. Porque eu vinha de um atendimento que não era do infantil, não era uma terapia alimentar que se faz semanal, eu trabalhava com hipertrofia, então não tinha bem distante uma coisa da outra. E aí, quando eu comecei o atendimento infantil, eu vi que não era funcional, eu vou atender aquela criança de forma uma vez por mês ou 15 em 15 dias. Então, começaram os atendimentos semanais. E inicialmente eu trabalhava de uma forma, hoje eu já trabalho até de outra, porque foi justamente de começar a adequar. Eu comecei a oferecer, que era até o que você ensina no coach, de oferecer os programas nutricionais que eram na época das consultas. Parcelava para essa família nos meses que ela teria atendimento, porque se eu parcelasse a mais, ela não renovaria, tá? E Insight, tá? Pesquem. Se você parcela que ela tem uma coisa de um mês, ela vai no outro mês não vai renovar porque ela ainda tem a parcela. É igual parcelar mercado. Não resolve a vida de ninguém. Exato. Então, eu faço essa questão nas terapias. Então, eu parcelava isso para a família. Mesmo que ela pagasse os juros, eu evitava um parcelamento tão grande, porque justamente eu queria que ela tivesse sequência. Acabou ali, ainda mais que a gente sabe que o tratamento da seletividade eu não ia resolver em 10 consultas. Eu precisaria de mais. Então, eu precisaria que ela fechasse mais pacotes. Então, era naquele período que ela tinha o pagamento parcelado. Mas a maior adesão, além de ter ali a previsibilidade que eles já tinham aquele programa, é a questão de que mesmo pacientes que já pagavam, às vezes abandonavam. E não era por questão financeira. Que eu sempre explico para as minhas alunas. A gente tem a dor financeira, que é do pagar, que às vezes a família não tem, mas a dor de execução é muito maior. Vai me dar trabalho? Eu vou conseguir fazer? Eu vou dar conta das demandas que tem para ver? É mais fácil, principalmente quando a gente vai fazer uma retirada de uma mamadeira de uma criança que está anos na mamadeira. É mais fácil continuar na mamadeira, que eu não vou mexer com isso aqui agora, não, que depois eu faço outro. É porque os pais estão com preguiça, coisa? Não, mas as crianças, elas têm muitas demandas. Então, esses pais, eles vivem apagando incêndios. Então, eles não sabem onde eles têm que colocar forças. E quando eu trouxe as ferramentas do coach para mostrar para eles que sem a alimentação, sem a nutrição, as outras terapias não iam adiantar de nada, porque uma coisa é eu ir lá falar na cabeça dos pais que aquilo que ele tem que melhorar isso, porque senão não tem resultado da terapia, blá, 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 blá. A outra é fazer ele enxergar onde ele está errando. É muito mais poderoso. Eu ver meu erro me faz tomar as atitudes. Não é ninguém que está me dizendo. Ninguém é mais cruel do que nós mesmos para nos julgar. Isso, aí fica aquela vozinha interna. Vai muito de encontro com a live de ontem, com a Ká, que foi sobre comunicação, né? É a forma de comunicar. Uma coisa é eu lá no nutricionista e falar assim, olha, você tá errando, você tá vendo aqui? Outra coisa... Exato. Outra coisa é quando a pessoa olha e aí ela fala, caraca, tipo, tô pagando pra ver isso aqui, ó, o que eu tô fazendo. É óbvio que a criança não vai comer com isso que eu faço. Então, isso trouxe
era além do pagamento, era comportamental desses pais. Então, isso me trouxe uma adesão maior. Hoje, quando eu falei que eu mudei esse processo do pagamento, é porque o que acontece? Como eu estou muito inserida no mundo das crianças autistas, faz muito sentido para a minha persona a seguinte coisa: eles pagam fono por mês, eles pagam PO por mês, eles pagam psico por mês. Terapias, né? Isso. E aí agora eu trabalho com o pagamento mensal. No início do mês, eles já pagam todas as sessões do mês. Então, e eles já sabem que acabou o mês, já está na hora de pagar a próxima sessão. Então, ficou mais fácil, porque os pais já estão nesse fluxo das terapias, já estão acostumados com o pagamento. Então, automaticamente, eu já programo que quando dá as 5 sessões, eles recebem a mensagenzinha de que está na hora de renovar o pagamento das terapias. E aí, para eles, já seguem o fluxo daquilo. Então, ficou bom. E é a mesma coisa, não tem parcelamento, porque é um tratamento mensal. Mas eu não tenho aquela questão de eu tô rico, tô pobre. No início do mês eu tô rico e no final do mês eu tô pobre. Não, porque eu já recebi pelo mês inteiro. Sim, você já tem essa previsibilidade. E eu acredito, né? Essa mudança, eu lembro quando começou a ver essa mudança no mercado do trabalho, que era de programa nutricional, tinha muita aluna tipo a Ana que vendia programa nutricional e algumas fizeram essa mudança mesmo para terapia mensal, né? Receber mensalmente. Ambas as situações, gente, o que a gente está falando? Que você está fechando previamente um acompanhamento. É isso. A terapia, ela acaba tendo, né, não tem uma data de pausa, mas pode ser que a pessoa no meio do caminho pause, ok? Mas não tem essa data de pausa. A alta é quando você der, aí acabou. O programa nutricional, ele também não tem, em teoria, essa data de pausa, porque você pode renovar. Mas, né, naturalmente, na hora que eu estudo a minha persona, porque isso que a Ana falou é muito importante, quando a gente estuda a nossa persona, e é daí que eu falo que a gente tem que sair da caixinha da nutrição. Estudar a nutrição é a base, é o básico, né? Tipo, é isso que faz com que todo mundo seja aqui. Mas, por exemplo, estudar sobre marketing vai ser importante. Dentro de marketing, a gente estuda a persona. E não só para fazer divulgação, mas também para adequar os nossos serviços e produtos, né? Se você está estudando e você percebe que, opa, eles pagam todas essas terapias desse jeito, para mim é até mais fácil explicar para eles que eles vão entender porque é uma coisa que eles fazem com vários profissionais. Por que não fazer assim? Né? É porque é diferente na cabeça deles eu falar para eles, olha, é 10 sessões e você pode parcelar. E aí ele vem, mas aí vai ter juros. Então, todas essas coisas vão criar. E a questão da gente diminuir os muros na comunicação é importante para essa família. Quando eu entendo qual que é o perfil dela, eu sei que ela vai pensar nos juros que ela não quer pagar. Ela vai pensar que vai durar 2 meses e meio, que não é igual às outras sessões. E a cabeça do povo é muito louca. Ele não faz a conta que às vezes ele está pagando um valor para um período de 2 meses e meio. E aí ele vê aquele valor saindo do bolso dele como imediato. E aí o pagamento mensal, eu diluo esse custo para ele e mentalmente ele está gastando menos. Porque as pessoas têm preguiça, as pessoas não leem, as pessoas não fazem contas. Ela gosta da informação que ela está recebendo ali mastigadinha, a primeira coisa que ela ouve. Então, quando eu reduzo o valor, igual quando eu comecei a cobrar por mês, as pessoas começaram a achar que eu tinha diminuído o valor. E na realidade eu não diminui nada. Eu só mudei a questão da forma de pagamento. Perfeito. Isso dos juros, dá pra gente trabalhar também fazendo a inclusão dos juros e vendendo, assumindo esses juros, né? Também é possível. Aí eu acho que isso é muito, quando a gente fala de estratégia de serviço, estratégia de vendas, é muito do estudo do marketing da persona. Tem persona, gente, que não vai ligar para isso, tem persona que para isso é muito importante. E às vezes é aí que a gente se bate. E daí, né, na hora que chega lá nos cursos, que eu sei que vocês vão encontrar o mapa da persona e tudo mais, ninguém faz. Ninguém faz. Uma das partes mais importantes. Eu falo, eu dentro do Instituto tenho o método fascinante de vendas, que é justamente tudo que eu fiz agora no início do consultório, que fez a minha agenda encher rápido, tudo. Aí, toda aluna que eu pergunto, eu falo, você já assistiu? Não, porque elas se preocupam com técnica, elas se preocupam com a nutrição, mas elas não entendem que se elas não estudarem fora da nutrição, vai ser mais difícil ter pacientes. Então, é o todo. Então, tem que ver além da nutrição. Sim, porque senão, gente, se não tem paciente, né?
não adiantou, ficou aí na cachola só seu conhecimento. Aí faz um investimento É, e não tem o retorno. E aí eu falo justamente. que elas têm que sair da fase do investimento, porque é sempre mais um curso, aí faz o curso da Carol, faz o curso da Ana, e faz mais um curso de não sei quem, mas continua com pouco paciente, porque justamente não entende a parte da venda que é tão importante, porque a gente não Uhum. sai com essa mentalidade de empreendedora da faculdade, né? A É, gente sai com a total. mentalidade, eu sou nutricionista, ponto. E eu acredito que hoje eu vejo que a responsa da faculdade é essa, né? A faculdade tem que formar a gente nutricionista. Ela podia colocar lá um pouquinho mais sobre a gente vender os nossos serviços, mas em teoria não é responsabilidade dela. E daí que vem o fato de eu ter trazido a Dani no primeiro encontro, porque enquanto a mentalidade financeira não mudar, enquanto as nossas crenças sobre vender não mudar, enquanto a gente não for para ação para esse lado, gente, não tem milagre que se faça para que você tenha pacientes. Esse é o primeiro ponto. Então, hoje, uma nutricionista que não sabe se divulgar, tá lascada. Acho que essa é a forma mais direta de dizer. Está Ainda lascada. mais hoje, que quando a gente vê que com a internet ficou muito mais fácil você se divulgar. E mesmo assim, a gente também tem uma demanda de atenção muito reduzida, porque tem gente vendendo para todo lado. E a gente não concorre só com a nutricionista, a gente concorre com a moça da loja, a gente concorre com o mercado, a gente O concorre com iFood. todo mundo, com iFood. Então, tudo isso é demanda. Aí vem a propaganda do nutricionista, eu preciso da nutricionista. Aí vem a do iFood. Ai, não, mas comer é tão bom, pra que eu vou no nutricionista? Então, isso é no emagrecimento, é da coisa. Ai, vai dar tanto trabalho cuidar da alimentação desse menino, ele já não come nada, eu vou ficar gastando dinheiro à toa. Então, quanto menos você sabe vender, tem outras pessoas vendendo no seu lugar. É, justamente. E se a gente tem, né, um conhecimento bom sobre nutrição para passar para as famílias, é um absurdo que a gente não aprenda a vender o nosso serviço. Eu acho que é Com isso. Mas certeza. bora lá, para a gente evoluir lá naquela fase, então, estava com a questão dos atendimentos online. Começou a trabalhar mais com os pais, essa questão de comunicação, forma, né, de venda dos serviços. Como que foi chegar agora na clínica? Como foi esse Então, processo, né? Porque o desafio do online é aquilo que está mais disponível para a Nutri, que quero começar a atender online sem investimento nenhum. Vamos sim. lá. A Nutri que quer investir numa clínica, num espaço. O que essa mulher precisa, além de muita paciência com a obra? É. Nossa, passando a obra, fica um negócio, fica mais fácil, né? Aí quando a imobiliária não te dá rolo, por exemplo, meu consultório essa semana está a semana inteira sem luz. Olha que Oh, delícia. nossa senhora. Por erro da imobiliária. Ai, ela me deu o número de instalação errada e aí eu tava pagando conta de uma loja de roupa, eu tava pagando uma conta absurda de luz. E aí, de repente, a loja de roupa está desde outubro sem pagar conta e não estava indo correr atrás disso. Aí agora ela vai passar para a conta luz solar. Aí ela precisou das contas anteriores, aí que ela foi atrás. A empresa solar descobriu que ela não estava pagando porque estava comigo. Aí a empresa repediu a luz para ela e aí eu fiquei sem luz. Então, um dos desafios minha filha, você precisa, né, ter inclusive atenção com os seus fornecedores e pessoas de equipe que Tudo, trabalham com ver você, tudo. porque às vezes E eles até fazem mesmo, por cagada. exemplo, se eu não tenho previsibilidade, uma semana de atendimento são ali no consultório são quase 5 mil, em média, 5 mil só 3 dias sem atender. E isso porque eu não atendo com horário. E aí, se eu não tenho previsibilidade de caixa, que essas pessoas é o que ganha, é o que gasta, é o que ganha, é o que gasta, para comportar esse rombo no início de mês de pagar fornecedores.